Muito bem, saudações tricolores, no ar mais um Papo de Guerreiro, tá chegando agora aqui na Flu TV, já vai deixando aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos tricolores. Eu sou Alexandre Araújo, ao meu lado, Vitor Canedo Araújo. Tudo bem, Canedinho? Salve, rapaziada. Hoje eu sou Araújo, né? Por um bom motivo também, né? Incorporei ali o meu sobrenome. Um abraço, um beijo pra toda a nação tricolor. E hoje mais um Araújo na mesa também, nosso querido Fio Araújo. Felipe bem, Araújo, Fio? meu nome também. Prazer hoje. Agora vamos jogar pro o Araújo mais importante hoje. É. Temos o Araújo aqui, que a voz... Esse é craque demais. Cara, eu acho que eu vou ficar o podcast inteiro sem acostumar com a voz ao lado, que não dá pra desligar a voz. Parece que eu tô no rádio aqui agora. Cara, é uma voz que marcou várias gerações, Sim. é um dos maiores narradores da história do rádio esportivo brasileiro, uma referência para todo mundo, sou muito fã. José Carlos Araújo, garotinho, Zé, prazer te receber aqui. Cheguei. Boa tarde, boa Sou noite, eu. bom dia para toda a galera. Sou eu, cheguei. Você sabe de onde surgiu o negócio de sou eu, de cheguei? Quero que você conte tudo Da hoje. ficha de chamada. É? Né, no colégio ali, né? Fio Araújo, sou eu. Sou eu. Cheguei. Entendeu? E o entrou? E quando matava a aula? Alguém Eu não falava mata- sou eu pra ele, alguém falava sou eu pra ele, meu amigo. Não, eu nunca matei aula. Que isso? Aliás, minto. Opa. Peraí, pá. Eu estudei no Colégio Pedro II, ali na Marechal Floriano, 7 anos. E a Rádio Nacional era na Praça Mauá. Eu fazia programa de estudantes, o Clube Juvenil Todd, e na Rádio Roquete Pinto, eu com 14 anos. Era o programa Bandeirantes do Ar, só estudantes. E aí, quando casava a gravação do programa, ou o programa ao vivo, sendo no horário de aula, que era à tarde, eu tinha que matar a aula. Aí eu tinha que entrar pelos fundos lá em cima, fugir, para ninguém me ver que dava... E pra ir pro Maraca? Não, Maraca, eu morava em Vila Isabel e ia a pé, caminhando pela Teodoro da Silva. Eu fui criado ali na Teodoro da Silva, em Vila Isabel, então eu ia ao Maracanã a pé. Mas essa história toda... Eu vou começar logo pelas cores do Fluminense. Por que eu me transformei em torcedor do Fluminense? Família tricolor, Zé? Botafoguense. Botafoguense. Toda. Uma boa troca, Zé, uma boa troca. Não, Parabéns. as cores, acontece o seguinte, o primeiro presente de Natal que eu ganhei, eu tinha 6 anos de idade, em 1946. Aí eu me lembro que a minha mãe me levou a uma loja de brinquedo, no Boulevard 28 de Setembro, para escolher um presente. Eu era tarado para o jogo de botão. E pelas cores, eu fui atraído pelas cores do Fluminense. E coleguinha rubro-negro, o coleguinha mais ligado em mim, era o Wilson, torcedor do Flamengo. Mas as cores do Fluminense me empolgaram. Tanto que, relembrando o velho Chimbica, com quem eu convivi muitos anos, roupeiro famoso do Fluminense, essa camisa é a mais bonita que tem. E quando tinha aquela dúvida, vai entrar com a branca, vai entrar Chimbica? Não, tem que entrar com a tricolor. Chimbica brigava e as cores realmente atraem. Como a do Grêmio. A camisa do Grêmio, semelhante à do Fluminense, Azul e preta, né? é uma camisa também acho bonita pra caramba. Muita gente E, diz. de repente, eles transformaram aquela camisa bonita numa camisa totalmente reestilizada e sem aquela tradição. Essa é a camisa que eu acho mais bonita do Fluminense. Excelente. É. Ô Zé, você falou da tua paixão pelo botão, eu também adoro jogar futebol de botão. E conversando com outros narradores, muita gente fala que começa transmitindo botão. Você foi assim também? Lógico. Eu primeiro que não tinha grana para comprar 12 times de botão. Naquela época, a tabelinha, cada rádio, jornal, publicava a tabelinha do campeonato. Não se mexia na tabela, nas rodadas. Da primeira rodada à última, eu fazia com 12 times de botão, de capa da minha mãe, tirava daqui da capa do meu pai e tal. Eu sei que eu tinha 12 times oficiais com as cores mesmo. Eu tinha o Fluminense, tinha o Flamengo. Aí o que acontece? Eu fazia o campeonato carioca sozinho, transmitindo, com direito à torcida também. Botava ali o beijezinho. Então, eu jogava botão transmitindo, às vezes até de madrugada, alta hora da noite, meia-noite, meu pai querendo dormir. Nossa casa era pequenininha, em Vila Isabel. Eu fazia isso na sala, perturbando o quarto do meu pai e tudo, mas eu fazia... Era isso, outra tara minha era pegar
rádio de ondas curtas e ouvir rádio do exterior. Então, eu era tarado por ouvir. Por exemplo, eu me lembro que uma vez tinha uma decisão de juvenis, Uruguai e Argentina. Eu sei que eu acompanhei a transmissão toda no locutor argentino e fiz uma crônica e deixei para o meu pai de manhã ele analisar a crônica que eu fiz. Sensacional. Mas seu pai gostava também? Meu pai era turfista, tá. turfista, mas torcedor do Botafogo e me levava aos estádios para ver Mané Garrincha, para ver se me envolvia naquele ambiente de General Severiano. Mas não. Mas nem Garrincha conseguiu, né? Nem o Mané. E olha que depois eu, como profissional, entrevistei Garrincha para o Jornal O Dia, que eu era repórter do Jornal O Dia e repórter da Rádio Globo. E eu cheguei a fazer matéria com Garrincha quando ele fugia dos treinamentos, não aparecia. Esse matava a aula. Aí pegava o jipe do Jornal O Dia, era uma Rural Willys, ia lá para Raiz da Serra, em Pau Grande, procurar o Garrincha. Mané não estava nem aí, descalço lá, soltando pipa. Mas o meu ídolo em criança... Quem era? Tele Santana. Tele? Fio de Esperança. Tele foi meu ídolo e depois meu grande amigo, com quem a gente viajou, trocou figurinha, trocou histórias. Tele me contava cada história maravilhosa, rapaz. Eu me lembro de uma que se passou num outro tricolor, no São Paulo. O Tele morava no centro de treinamento. Ele tinha a fama de ser pão duro, econômico e tal. Então, mas ele dizia, não moro aqui por causa disso, não. Eu moro porque facilita o trabalho e tal. Mas não era, não. Ele morando no CT, logicamente que o jogador ficava quase que dominado por ele 24 horas. Um dia, num treinamento, Tele me contou, o Palinha, do São Paulo, comprou um carro e tinha um agenciador desse de vender cada carrão maravilhoso para jogador. Aí o Palinha fez um cheque, pagou, comprou um carrão. Aí o Tele viu, olhou e tal, chamou ele, vem cá. Ô, Palinha, você já comprou uma casa para sua mãe, para o seu pai? Paizão Tele, né? Aí disse, não comprei não. Então faz o seguinte, devolve o carro para ele, eu vou chamá-lo, ele vai devolver teu cheque e você vai provar que comprou uma casa para o seu pai e para sua mãe. Esse era o Tele, treinador paizão. E como jogador, eu era criança, eu ia ao estádio, tinha 2 caras que eu adorava. Era o Tele e o Carlos Castilho. O Castilho, tanto que nas peladinhas de criança, eu queria ser o Castilho, né? Tele porque eu era magrinho pra caramba. Meu apelido era Palito Engomado. Tão magrinho que eu era, minha mãe engomando o uniforme da escola Mas pública. você era goleiro, Zé? Hein? Você era goleiro? Goleiro, peladinha de garoto. Bom goleiro? Sabe que o goleiro de antigamente pegava uma bola de borracha, chutava no paredão e mergulhava para pegar. Esse era o treinamento de goleiro, cara. Era isso que a gente fazia. E eu me lembro que esse era o Tele Santana, que depois... Eu me lembro de um papo com ele também em La Paz, ele comentarista do SBT. SBT. Ele foi da Rádio Tupi também, mas ele comentando pelo SBT uma eliminatória da Copa do Mundo. E ele chegou para mim e contava histórias, né, da vida profissional. Ele era um papo maravilhoso. O Castilho não cheguei a conviver com ele. Conheceu. Tele como jogador também não. Apenas apreciava, admirava. E no jogo de botão, eles eram os cracassos do meu time. Você falou do Tele como treinador, né, Zé? Mas o Tele foi muito contestado, né? Ele perde a Copa de 82, perde a Copa de 86. Jogando bonito. Jogando bonito. E aí vai ser bicampeão mundial pelo São Paulo. Você vê alguma semelhança entre o Tele e o Diniz? Não. Não vejo, não. Eu vejo... o Tele era diferenciado. Sabe por quê? O Tele, quando se fala em futebol arte, você lembra do Tele. Tele não tinha preocupação de ter um cabeça de área, aquele que vai dar o primeiro combate, primeiro volante. Não. Para ele, o cara que mais se aproximou do Tele em personalidade, em futebol arte, foi o Zagallo, quando montou a seleção de 70. Ele juntou uma porrada de canhoto, o nego dizia assim, não pode jogar
2 canhotos, 3 canhotos na frente. Sim. Ele juntou e só tinha artista ali. Acabou com alguns mistérios, né? Você vê, com o Paulo alguns César, dogmas. Paulo César Caju jogava pra caramba e era banco desse time que tinha Rivelino, Gerson, Várias camisas Tostão. 10, né? Várias camisas 10. Mas o Tele eu admirava também pela postura dele como ser humano. É o exemplo que você deu, né? De ter a preocupação como pai, praticamente, dos atletas ali. Mas tá, isso já de numa tá no outra dia a dia, fase. né? Quando eu era guri, a admiração que eu tinha por ele, primeiro que ele se assemelhava fisicamente pelo fato de ser magrinho. Naquela época não tinha trabalho de musculação que tem hoje, né? Eu me lembro quando o Zico foi trabalhado pelo Francalassi, orientado pelo Jorge Elol, todo mundo tinha medo. Pô, vai criar muito músculo, vai perder a mobilidade, a agilidade dele. Era outra época. Não, você vê o futebol. Eu estava assistindo o Fluminense e Corinthians de 84 ali. Você olha, é outro futebol. O físico dos atletas todos, você fica pensando, cara, é muito diferente todo Fora mundo, a questão né? tática de espaço dentro do Uniforme muito também, diferente, né? é uma outra coisa. Uniforme, Uniforme também, o short chuteira, curto. tudo. Mas eu Bola. acho que o lance com o Diniz, que eu acho que você puxou, é mais pelo lado lúdico do De futebol. demorar a né? ganhar De- também. demorar O Tele a ganhar, demorou a ganhar também, foi muito reconhecimento, contestado, né? treinador. Eu digo que o Diniz consegue fazer um futebol bonito com um elenco, de certa forma, limitado em relação aos artistas da bola. Não é? Aquele negócio do passe curto, 1-2, 1-2, 1-2, é difícil você ver hoje. E a crítica que se fazia o Diniz antigamente é que jogava bonito e não finalizava. Isso. Não é? Hoje não. O Fluminense mostra que joga. Eu tenho ouvido de torcedores vascaínos, de botafoguense, não, jogo do Fluminense eu ligo para ver, porque é um futebol bonito, me Isso, agrada. eu acho que isso é algo que não tem preço, realmente. É claro que precisa sempre, a preocupação do torcedor é ganhar título, é ser campeão, ser competitivo. Isso tem que realmente ser a prioridade. Mas quando vem esse lado, né, de você conseguir... Vários torcedores foram... No jogo contra o Coritiba, né, torcedores abordaram o Diniz depois do jogo. Você me fez voltar aí ao estádio. Olha só. Cara, coisas assim não tem preço. Não tem preço né? mesmo, não. Eu acho... o que eu acho bonito no Diniz também, que eu aprecio, é a discrição. Ele é um cara discreto. Ele é sóbrio. Rede social não tem. Não, ele é completamente na dele, não é? Não joga pra galera. Não sei se ele tem assessor de imprensa, mas passa para mim às vezes que não tem. Entende? Porque eu sou de uma época que ninguém tinha assessor de imprensa. Eu saía viajando aí com jogadores, a gente saía para tomar chopp e tudo mais. Conseguiu uma exclusiva. Eu consegui exclusiva. Quando a outra época, quando eu fui repórter, você tinha uma vantagem em relação a hoje. Porque você fazia amizade, o cara ganhava... você ganhava credibilidade com ele. Confiança. Eu cheguei a fazer matéria para o jornal O Dia, do caderno D, domingo tinha 4 páginas. Era uma reportagem especial de 4 páginas de jornal. Eu fiz sem entrevistar o cara naquele momento, porque eu não localizava o cara, e depois cheguei para o cara e disse assim, olha, lê e vê se está tudo ok. E esse cara, uma estrela internacional, chegou para mim assim, perfeito. Porque eu sabia, conversando com ele todo dia, qual era o pensamento dele sobre o futebol, sobre as regras, sobre uma confederação, um regulamento. Então, eu cheguei a fazer, tipo, 20 perguntas e respostas. Fez um podcast sem o convidado. Mas o Chico Anísio fazia isso, né? Com a edição. Você trabalhou com o Chico, né? Trabalhei. Chico foi o maior gênio que eu conheci na televisão brasileira. E como todo gênio, de uma humildade inacreditável. Você não acreditava que aquele cara fosse o Chico Anísio. Eu contava coisas pessoais dele, me confidenciava, né? Coisas que jamais ele contou para alguém, até o Bruno Mazeu sabe disso, e me reverencia até, não mereço tanta reverência, mas ele gostava muito de mim, me ajudou muito, tanto ele como o Chacrinha, porque eu estava começando narrando futebol, não era locutor titular, o Chico me botava no Chico Anísio Show, no Chico City, entrevistando Coalhada. Então, para me dar uma projeção, Chacrinha me botava no júri do Chacrinha
audiência monstruosa Monstruosa, sábado à tarde, ao vivo, no auditório da TV Globo, no velho auditório, ali na Linneu de Paula Machado, para me projetar, botava meus gols. Legal. Pô, só porque eu falava o Vasco do Chacrinha. Mas você era um bom jurado, Zé, ou você era um jurado mais rígido ali? Não, mas era jurado assim, mais na calores? brincadeira, tira sarro. Não, ninguém era jurado. Acho que tinha jurado rígido. O Ed Santana era o Raimundo. Que era o Raimundo, tirava também sarro, era tudo de brincadeira, entende? Mas o Chico, ele me ensinou muita coisa. Tipo assim, cara, a maior contribuição que a gente pode receber é do povo. E eu aprendi muito isso quando tinha as velhas cartinhas. Eu lia todas as cartas. Às vezes, uma crítica ao meu trabalho servia de uma contribuição sem preço para você poder corrigir determinada coisa. Quando surgiu a loteria esportiva, eu me lembro de uma cartinha de um ouvinte que disse assim: pô, você transmite futebol, não dá bola para a loteria. Pô, eu estou errado. Aí eu criei Em Dia com a Loteria. Então, Em Dia com a Loteria era assim, eu fazia chamada do jogo 1 ou jogo 4, daqui a pouco do 5 até o 9, entendeu? Eu ia fazendo para prender o ouvinte no giro da loteria esportiva. Foi uma contribuição. O Chico diz assim: continua ouvindo o povo, sacando o povo, e todos aqueles personagens dele eram que ele tinha sacado ou da rua ou de colega da TV Globo, como o Bozó. O Bozó era um colega que trabalhava lá, aquele cara crachá, não sei o quê, do crachá, mostrava só trabalho na Globo, aquela personagem. E eu me lembro que uma vez, esse da ficha de chamada foi uma de sacar, né? Eu ia muito ao teatro. Eu, Vanucci, falecido Vanucci, Paulo Stein, a gente saía com as mulheres toda sexta-feira, a gente ia para teatro, depois ia terminar. Paulo Stein tricolor também, né? Era. Tricolor. Era. A Natasha, eu não sei, a filha dele, se é tricolor. Mas o Paulo era tricolor doente. Terminava o teatro, a gente ia para a plataforma, a velha plataforma ali em frente ao estádio do Flamengo, naquela praça, ou então ia para o Castelo da Lagoa, até de manhã batendo papo, Francisco Horta, entendeu? Era um grupo muito grande e que a gente batia papo. E falando de personagem, aí eu fui comprar ingresso de teatro na Francisco Sá, de tarde. Eu era contato de publicidade da Globo e era locutor. Aí eu comprei de tarde, encostei meu carro. Naquela época você podia parar o carro em qualquer lugar, não tinha um fusquinha e tal. Aí eu comprei 2 ingressos para ir de noite assistir a peça teatral, que eu não me lembro qual era. Quando eu saí, tinha um casalzinho, tipo adolescente, mas está se vendo que está com fumaça na cuca pra caramba. cheio de baseado. Aí os caras diziam assim, me arruma 10 cruzeiros, 10 reais, sei lá. Não, foi 5. Me arruma 5 cruzeiros. Aí eu digo assim, 5. Aí eu puxei do bolso, dei 5 para ele e dei 5 para ela. Tá vendo que estavam doidões, né? Aí ele chegou e falou assim: valeu! A linha de fundo, valeu! Deixa bem esse cima. Custou 10 reais. Custou 10 reais. 10 reais o bordão. E ele não vai lembrar para falar que ele registrou, Ele né? ele esqueceu, com certeza ele esqueceu. Ó, ele ia chegar depois que você ficou famoso e tal. Ó, já registrei esse valeu aí. Não ia lembrar. Teve gente querendo que registrar. Teve o Garotinho, não rolou essa polêmica do Garotinho, não rolou? De ter registrado o Garotinho. O Antony Garotinho chegou a confundir Aconteceu o seguinte... Garotinho só tem um. Em 1980, eu estava na Rádio Nacional. Eu pedi demissão na Globo em 77. Eu tinha 14 anos de Rádio Globo. Eu fiquei 42 anos na Globo. 14 na primeira vez, 28 na segunda. Eu voltei em 84. Fiquei até 2012. Aí, em 80, o Heraldo Leite, de Campos, era colega de colégio do Antony. Aí trouxe o Antony me imitava lá em Campos, e trouxe o Antony para ser estagiário. Aí ele rouco, completamente rouco, a voz dele não tem brilho, né?
Aí eu falei, pô, Heraldo, eu vou fazer um teste com ele. Aí botou ele lá no estúdio, tal, fazendo teste, ele me imitando, tal, eu tipo, para. Aí eu falei, Heraldo, não vou botar um cara que me imita. Porra, imita mal. Porque ele, não, imitava mal pra caramba. E, além do mais, ele tinha, não sei se ainda tem, uma corda vocal inerte que eu arrumei um otorrino e uma fono. O otorrino do Dr. Pedro Paulo Caramês, que era da Clínica COS, que era referência em otorrinolaringologia, ali na rua Moncovo Filho, e uma fono que era a doutora Ruth, para cuidar dele e tentar corrigir as deformações. Não é que o cara não faltava. Esse cara moveu uma ação contra mim, proibindo eu de usar garotinho. Pô. Não dá, né? Pô, Na 17ª Vara Civil, eu tenho uma baita numa memória, cujo juiz titular era um desembargador hoje, Sérgio Lúcio Oliveira Cruz. Aí, mal vai começar a audiência, o juiz fala assim, o quê? Você quer tirar a marca dele? Eu estudava em 74, lá na região dos Lagos, não me lembro qual era a cidade, já ouvindo o Zé Carlos na Alemanha na Copa do Mundo. E você quer tirar a marca dele? Ele já era garotinho. Tá? Parou a audiência ali. Causa ganha. Causa ganha, vai arquivar, tudo bem. Sai dali a imprensa toda do lado de fora, lá no fórum. Ele sai assim para o jornalista, ó, cara de pau. Aliás, é o perfil da maioria dos políticos, me permita dizer isso. Eu que convivi com político pra caramba, trabalhei com Chagas Freitas no jornal O Dia, comecei a trabalhar junto com Miro Teixeira, que está aí na política até hoje. Lacerda também? Carlos Lacerda eu admirava como orador, né? Como um cara da voz. Aí ele sai, está o jornalista lá e fala assim, eu propus acordo, não topou, estou caminhando e os repórteres atrás dele. É um artista, né? Sim, sim. É falso, artificial. Depois moveu uma ação na Justiça Federal para tirar no INPI a marca que eu registrei nas classes 38, 39, 40 e 41. E quem me alertou para registrar foi o Haroldo de Andrade, que é um nome extraordinário da história do rádio, chegou para mim e disse assim, Zé, registra isso. E quem começou a me chamar de garotinho foi o Denis Menezes. Ah, o Denis que deu o apelido? Porque eu chamava todo mundo de garotinho. Eu não sabia o nome do Alexandre Araújo. Eu dizia assim, ô garotinho, vem cá. Papai. Aí o Denis começou a me anunciar como garotinho. Legal. A história foi essa. E perdeu também na Vara Federal. Perdeu em tudo. Tudo. Esse é o perfil do... E, para mim, lá, ele era o Tony Mateus. Eu queria um nome artístico. Anthony William Oliveira Mateus. Eu criei Tony Mateus. Posteriormente, quando ele entrou com ação contra mim, ele botou no registro civil dele, de toda a família, garotinho alegando que ele já tinha registro no nome. E aí, os colegas de infância me mandaram um boletim de escola, tudo, com o nome original. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi na vida, com meu pai, com a minha mãe, é a transparência, é a sinceridade. Quando tem gente que diz assim, você não acha que está errado dizer que e honestidade, fluminense, transmitindo o futebol do Flamengo, não sei o quê. Cara, eu acho que ao anunciar que eu sou fluminense, eu dou credibilidade à minha narração, porque eu sou isento. E vou explicar para vocês aqui que o maior sufoco no estádio de futebol, eu passei no estádio Manuel Schwartz, estádio das Laranjeiras. Como é que foi esse aí? Como é que foi? Fala, garotinho. Fluminense jogava com o Atlético Paranaense. Fluminense vai jogar? Paranaense. Fluminense e Atlético Paranaense. É o do Ricardo Pinto? Ricardo Pinto. 9h30, né? Não sei. Acho que é isso aí. Eu e Sérgio Noronha na bancada ali. Era uma mesa com cadeira. Ali, né? Na tribuna, a gente transmitindo. Aí eu me lembro que
foi uma selvageria total. O Ricardo Pinto saiu na ambulância, não foi? Foi feio. Agredido e tal. E eu fiz críticas àquele comportamento que não era condizente com a história do Fluminense Futebol Clube. Cara, Queriam te bater também? queriam. Mas mesmo, pela velho? crítica que você fez ao vivo durante a transmissão. Durante a Você transmissão. vê como são as coisas, né? A pessoa tá ouvindo no radinho, a pessoa Não, mas tá com todo laranjeira, mundo ia com todo radinho. mundo ia com radinho, você vê que tava todo mundo ali ao vivo hoje- na hora. hoje- Hoje levaria você pra ouve o repetir, futebol aqui no mundo inteiro. É. Não é só ao alcance do rádio. Aí eu me lembro que eu botei meu carro no posto de gasolina do outro lado da Pinheiro Machado. E eu fiquei um montão de tempo lá, eu e o seu Nonô, falecido seu Nonô, a gente para sair do estádio, porque eu me lembro que o cara falava assim: a gente não precisa de torcedor do Fluminense igual a você, não. Assim, Era cara. o Twitter, Pô, na época. por não quê? tinha Porque Twitter. eu fui verdadeiro, fui transparente, eu fui sincero. Eu falei o que eu estava sentindo naquele momento, porque eu conheço a história do clube, eu conheço a fidalguia do Fluminense. E, posteriormente, o então presidente Roberto Orcades me concedeu um título de, eu acho que, torcedor ilustre. Torcedor ilustre. Emérito. Torcedor, eu acho que era torcedor ilustre. Eu, Merval Pereira, Chico Buarque, era do lado direito da Social, tinha lá uma parede com o nome da gente, tudo. Aí, Eu, em certamente menor escala, também passo por isso, porque eu também sou, antes, um jornalista, né? E depois, aí, ao longo da minha trajetória, eu me assumi tricolor. Só que as pessoas acham, às vezes, que eu tenho que ter um comportamento de torcedor 100% do tempo. E eu sei que é uma linha tênue, né? Mas às Eu vezes acho, a eu paro, pessoa eu não paro de falar com o entende. Canedo toda semana. Toda vez ele falando bem de outro time, eu fico com raiva do Canedo. Às vezes eu tenho que falar bem de outro time, Não né? tem, não. E- Na Flu TV não tem. Aqui tá liberado. Aqui tá não, mas tranquilo. eu estou contando essa história para mostrar que você ser isento, ser transparente, vale muito, cara. Não adianta eu ser artificial. Quer dizer, eu sei que aqui todos são tricolores de coração. E a Flu TV, a missão de vocês é exatamente essa, não é? Agora, tanto que hoje eu botei uma camisa Grená. Foi bem, Eu foi falei bem. com o Alexandre, não, eu ia botar verde. Eu não sei se é croma, eu vou botar entendeu? Foi bem. É. Mas cara, isso pega muito, né? E eu até tenho essa dúvida. Você é um cara super profissional, não tenho que contestar. Você narra muitos jogos, você tem narrações marcantes de Botafogo, Vasco, Flamengo, que Flamengo. os torcedores devem guardar também para sempre. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que é difícil, porque eu também já trabalhei no Maracanã e tal, você está cobrindo o jogo do Fluminense, e aí, às vezes, uma grande final, um jogo muito importante, sai um gol. Da barriga? Não, pode ser o gol de barriga, pode ser qualquer gol que tenha sido marcante para você, mas na hora não dá um clique junto. Você tem a preocupação de ser profissional, mas também vem aquele mar de felicidade que sai de Canedo, eu dentro. vou te dizer uma coisa. Esse mar de felicidade eu tenho quando eu estou em casa assistindo pela televisão, não estou trabalhando. Sim. Eu trabalhando não tenho, não. Não consegue. Já virou a ficha que... Seleção brasileira Te às toca vezes, mais um pouco ali. Toca um pouquinho mais. Mas você falou como você fica em casa. No outro dia, não dá um orgulho de ter narrado um gol do seu time? Já no outro dia em casa, você saber que essa narração que você fez ali pelo seu time, isso tem. Acho que mais no começo da Mas carreira. a gente faz uma análise também do nosso desempenho. Então, é muito comum. Eu estudei muito voz, né? Então, desde jovem, com 19 anos, não, 18 anos, eu estudei canto. Então, eu fiz 2 anos de canto com uma professora alemã chamada Hilde Sinek. Essa professora, na época, trabalhava a voz dos locutores da Rádio Jornal do Brasil, que era a rádio mais importante em matéria de qualidade de locutor. Locutores melhores do Brasil eram da Rádio Jornal do Brasil, AM. E o locutor de TUF era o Teófilo de Vasconcelos, que antecedeu o Hernani Pires Ferreira, narrando corrida de cavalo. E o Teófilo tinha um metal de voz muito bonito. E ele que falou para o meu pai, disse assim, meu pai perguntou, como é que eu faço? Tal. Ele disse, olha, leva o teu garoto lá, na Rua Barão do Flamengo, ela vai orientá-lo e vai ensiná-lo a usar melhor a voz. E não tinha fonoaudiólogo, então eu aprendi 2 anos toda a técnica do canto
Então, me preocupo muito, por exemplo, eu vou ouvir uma gravação de um gol, de um jogo em si, na internet. Hoje eu tenho arquivado um montão deles, né? A minha mulher que se preocupava sempre em digitalizar. Legal. Eu tenho todas as Copas do Mundo gravadas, os jogos E todos. você tem catalogado quantos jogos você narrou também. Tem. Quase 5 mil. Quase 5 mil. Com a média 4.800 e qualquer coisa neste momento Pouco jogo, que a gente né? está gravando aqui. 4.810 ou 4.800. Não, e abrir um jogos. parênteses, a sua memória é fantástica. Pelo pouco tempo que a gente já está aqui, você descreve, né, com uma nitidez, né? Mas sabe o que é, Canedo? A gente trabalha isso, né? Eu brinco com o meu cardiologista, o Dr. Daniel Rapchovski, aí ele é rubro-negro. Eu digo assim, cara, o alemão não vai me pegar, não, o Alzheimer, tal de Alzheimer, porque eu trabalho esse troço Sai aqui daí. o tempo O tempo todo, todo, né? cara. O nome dos jogadores, tudo isso, tudo tem que influenciar o tempo todo a cabeça, ficar pensando. Não, e você memoriza, né? Agora, é bem verdade que, às vezes, como é uma sequência de jogos muito grande, você pode esquecer, por exemplo, Sim. quem fez aquele gol 3 jogos atrás. Claro. Porque é um somatório de confundir, informação. sim. Você não consegue armazenar. Né? Mas as coisas mais antigas, por exemplo, os momentos mais vibrantes. Se você me perguntar qual foi o gol do Fluminense Isso mais que eu ia te marcante, perguntar. eu acho que o mais marcante foi o de barriga do Renato. Para você foi o mais marcante. E que eu narrei o gol do Ailton, porque nas cabines de rádio ninguém viu o Renato tocar. Não tinha o que só a fazer. câmera de trás. É isso. Tanto que o Léo Feldman, que era o árbitro do jogo, Tá na súmula, ele né? colocou na súmula Ailton. Com o E lá motor do vocês gol. não tinham retorno de TV também, né? Dentro do Não, estádio, né? não, 95. não. Hoje até com o negócio do VAR, 30 câmeras, 16 câmeras, sei lá. Porra, é difícil. Eu dizia assim, porra, quer irritar o determinado jogador que tem um pavio curto, passa a mão na bunda dele. Hoje, se o cara fizer isso, pô, vai ter uma câmera que vai mostrar. Três, vários ângulos da mão na bunda. Não é? Vamos Já que relembrar você esse puxou, gol? Vamos relembrar esse gol? por favor. Narração de 95, Zé Carlos Araújo? Pessoal que está nos aplicativos de áudio. Você vê que ele atrás do gol reafirmou o gol do O Ailton. Ailton, é. Tamanho detalhezinho da barriga. A Você barriga lembra do... em que momento chegou a informação para você que o gol foi do Renato? Eu não tenho lembrança. Você estava mas... no Maracanã ainda ou já tinha saído? Não, já tinha saído. Já tinha saído quando chegou essa informação, né? Porque você vê, a súmula é feita depois do jogo. Se o árbitro do jogo colocou na súmula Ailton, quer dizer, eu, depois do jogo, eu não poderia ter essa informação. Que era E o Renato. Ailton diz até esse hoje que o gol é dele. Fica nessa resenha aí. O gol é meu. Esse é o primeiro gol que eu lembro. Assim, aí como todo mundo aqui na vida tem isso, né? Meu pai tem um grande falha de caráter. Eu estava no meu pai separado da minha mãe, eu estava na casa do meu pai nesse jogo. Ele foi no Maracanã e não me levou no Maracanã. E eu fiquei no rádio ouvindo. A esposa dele, na época, ficou no quarto vendo filme. E eu fiquei sentado em frente ao rádio ouvindo. Então, essa narração, essa hora, eu tenho orgulho do moleque de 7 anos ali ouvindo sozinho. Eu vou para a janela comemorar a narração de José Carlos Não, Araújo. e com um detalhe, o Ailton aí, ele tinha uma bronca do Flamengo, porque ele levou um cartão vermelho do Flamengo. Ele foi cair no colo do Fluminense. Então tinha aquele negócio também do ex, não é? Então o gol do ex, então o Ailton tinha que vibrar e dizer, o gol foi meu mesmo. É lógico. Mas ele mesmo não deveria ter visto a barriga do Renato.
Não mesmo. Deve ter tido a discussão no Tanto vestiário. que- No vestiário deve ter essa Não, discussão. mas pela ele conta que comemoração, teve uma tanto briga. que ele sai sozinho, balançando Eu os gosto, braços. de câmera de vídeo. Tem um que vai pro Renato comemorando, e depois a câmera já corta pro Ailton. Aí a gente fica pensando, quem é que fez esse gol aí? E dois, cada um vai comemorando de um lado, né? Agora, Cada um você comemora no- sabe de um detalhe? Há 2 gols marcantes da minha vida, um do Fluminense e outro do Flamengo, e que, para mim, só foram realçados tempos depois, quando eu vi chamada de celular com a narração do gol. Ah, tá. Foi o gol do Pet, aquele 2001. Gol da falta. da falta, e Renato. do Renato da Do Bahia. Ailton, do Ailton. Do Ailton. A narração, né? Eu tenho um preferido. Esse aí, pra mim, é o mais marcante, que marca a minha infância. A gente tem pra mostrar também. Tem Puxa esse aí? aí, né? Puxa, tem sim. Era assim, começa assim, a galera quer o gol do Tri agora, aqui no Fique da Globo. 85. Eu não era vivo, né? O Fio também não. Eu sou de 87. Gol do Paulinho. Tem aí o gol do Paulinho pra gente ver? Coloca aí o gol do Paulinho. Pô, os caras levantaram tudo. Botei o fizemos Paulinho aí. no metrô Olha aí, essa semana. Aqui no Pique da Globo, preparando-se Paulinho na risca da meia-lua, Jandir colocado também, barreira compacta lá na marca penal, preparando-se Paulinho, essa galera tá com grito no gogó, quem sabe pode pintar agora, Paulinho próximo da bola, Jandir tomando mais distância, vai autorizar Zé Roberto Wright, barreira ia caminhando, reclama Zé Roberto, manda que os jogadores do Bangu se coloquem perfeitamente, caminhou Paulinho, procurou, colocou e entrou! Gol! Olha Cara, aqui. só um comentário rapidinho. Como é que você não confunde os jogadores? Porque naquela época era short branco, meião branco Mas e as tem duas uma- camisas Mas listradas. tem uma vantagem, Canê. Do velho Maracanã, a cabine era colada ao gramado, era curta distância. Você via bem. Hoje, o Maracanã, a cabine de Lá pra rádio, trás, né? é o último andar, o vidro que não abre. É onde é a cara. Flu TV também, né? A Ali do lado. dificuldade maior para você ver. Ô Zé, os jogadores entravam em contato com você depois de um gol. Pô, vi o gol, me emocionei, porque eu lembro que tem uma história muito legal, que uma vez eu dei uma carona pro Assis, pra Niterói, o Assis no meu carro dirigindo. Eu falei, Assis, tem uma surpresa pra você. Me meti uma fita cassete com a narração dos teus gols e tava dirigindo, o gol de 83, 84. Quando eu olho pro lado, tá o Assis desabando de chorar, assim. Ele falou, que alegria que você me deu. Eu falei, não, quem me deu alegria foi você. E a narração é do Zé Carlos. Mas mas que era irado. muito comum, sabe o quê? O jogador pedir em fita cassete a narração do gol. E a gente tinha, na época, na Rádio Globo, editava uma fita cassete curtinha, a fita bem curtinha, só com a narração do gol. E a gente sorteava entre os ouvintes e às vezes os jogadores pediam. Às vezes era a mulher, a mãe que pedia, não era o jogador em si. Tinha um Entendeu? disco também do Não, campeonato, pô, né? o disco eu lancei do Fluminense, eu acho que foi de 85. Eu acho que foi de 85. Eu lancei, tinha esse lancei disco. pela CID, uma gravadora. Lancei sim. Eu tenho. Conseguiu ganhar um dinheiro? Ganhar um dinheirinho ali com isso? Quando você valeu? põe gravadora no meio, não ganhava, Nada. não. Eu fui ganhar dinheiro quando eu fiz produtor independente. Você ri? Mas é verdade. Olha, direito autoral no Brasil é a mesma coisa que livro. Paga nada. Pô, você não é numerado, então você não tem controle. Os caras fazem você, te dão um papel dizendo, só deu isso aqui de participação e tal, de venda. Quando eu fiz produção independente, eu fiz do Vasco aquele gol do Cocada, eu fiz do Botafogo o gol do Maurício, eu fiz seleção brasileira, aí a Som Livre viu que eu ganhei dinheiro com aquilo, eu vendi 35 mil LPs naquela época de cada caramba. um desses aí. Era aquele Nopen, que era o órgão que pesquisava as vendas, eu me lembro que eu fiquei entre os 10, o top 10, durante 2 meses. Seria assim, hoje o Spotify, batendo a Anitta ali com o Envolver, na né? Ia venda estar superando ali. Mas aí tinha que usar estratégia, pô. Eu não tinha equipe de venda, não tinha equipe de distribuição. Aí eu pegava a minha equipe, por exemplo, Fluminense, a gente pegava e começava a distribuir, tipo assim, o Ronald da Delfim era meu amigo. Então, nas lojas da Delfim, eu fiz posto de venda
de LPs do Fluminense. Entendeu? Eu fiz do Botafogo, não sei aonde, do Vasco nas casas portuguesas. Eu botava gente, vendedor, naqueles almoços dos portugueses no domingo, para vender LP. Era assim que a gente... Ô Zé, no livro da tua vida, que vai sair em breve, provavelmente, vai faltar um... Tem o livro. Tem livro já? Tem. Já tem biografia? Tem. O Gabriel Amaral, que é o youtuber do Fluminense, ele é muito fã seu, ele é muito apaixonado por narração, né? Eu cheguei a comentar Biografia? com ele, que eu havia, ele falou, cara, eu já li o livro dele 2 vezes, faz um tempo preciso ler esse quando eu livro. leio o livro. E ele falou, cara, pede pra ele contar, porque antigamente... Paixão pelo rádio. Paixão pelo rádio. Não tinha como ficar... todo jogo era uma viagem, então ele já viajou muito e tem muito perrengue, muita história boa pra ele contar de mas viagem, tem cobrindo mesmo. seleção. Ele falou, pede pra ele contar um perrengue que ele passou, que é muito boa essa parte do livro, que tem essas histórias. Olha, eu vou contar um perrengue que eu passei, que foi 1972, Sesc Centenário da Independência. E o Valdir Amaral estava na Rádio Globo, na Rua Irineu Marinho, ainda naquela época. De tarde, aí ele chega para mim e disse assim, Zé, o Arthur Agostinho era o maior locutor esportivo de Portugal. Não tem ninguém para narrar o jogo Portugal e Irã lá no Recife. Precisa que você vá lá transmitir. Eu digo, porra, não tem roupa aqui, não tem mala, não tem nada. Como é que era tipo 4 da tarde. O que esse jogo estava sendo no Brasil também? Jogo à noite. Não, era um torneio da Independência com várias seleções aqui no Brasil. Tá. Entendi. Como se fosse uma Copa do Mundo. Sim. Aí você transmite para eles, Portugal ia ser de madrugada. Então, aqui 9 da noite, lá 4 horas, 1 da manhã. 1 da manhã. Aí eu fui para o Recife. Cheguei no estádio, o Valdir tinha pedido alguém lá do Recife já para instalar equipamento. Era o Arruda? No Arruda, velho Arruda. Uma iluminação ruim, amarelada. Aí chega em cima da hora. Aí, cara, direto para a cabine, com a roupa do corpo. Aí o operador já tinha colocado as escalações para mim. Estava quase na hora de dar saída. Eu peguei o microfone. Atenção, naquela época não tinha negócio de retorno. Vou contar até 20. 1, 2, 3, 19, 20. Boa noite, torcida amiga de Portugal, aquela coisa. Aí mandei ver. O time de camisa vinho era o Irã. Ai. O time de camisa branca era Portugal. Pô, mas também brincaram ali, hein? Ó, me derrubou. Resultado, eu transmiti 3-0 para o Irã, quando o jogo foi 3-0 para Portugal. A maior derrota da história da seleção portuguesa. Total. Aí, como é que eu vinha saber isso? Depois do jogo, não tinha feedback, não tinha nada para dizer se a transmissão chegou, se não chegou. Aí, no dia seguinte, o avião da Varig distribuiu o jornal, né? Aí, quando eu abro o jornal e vejo que Portugal deu de 3-0, cara, eu não sabia onde ia botar a cara. Que vergonha que eu senti. Eu digo assim, cara, como é que vai ser? Esses caras vão reclamar, vão me... Mas eu não tive culpa. Eu cheguei, porra, tradicionalmente, Portugal estaria com a camisa vinho e eu Irã de branco. Mesma coisa que você vai fazer jogo na Vila Belmiro, o Santos está de preto e tem um outro time de branco. Você vai achar que o Santos é um time de branco. Outro sufoco que eu passei, quando o Maracanã desabou, aquele Flamengo e Botafogo. 92. Aí os jogos começaram a ser disputados no campo do Bangu, Ítalo Del Cima, São Januário. E eu fui transmitir um Flamengo e América no estádio do Bangu. E eu me lembro, o Castor de Andrade era o todo-poderoso do Bangu. E os seguranças dele conheciam a gente. Então, estavam eu e Apolinho. E eu não usava celular no estádio, nem nada. E aí, de repente, começa a me dar um acesso de soluço. Flamengo e América. Aí eu fui lá, era o Luizinho Tombo, que era o centroavante do América, estava machucado, caído. E aí eu começo a querer transmitir com um soluço.
Meu amigo, me deu um sufoco, suor frio, eu não sabia o que ia fazer. Aí, a sorte minha é que um médico de plantão no INCA é meu amigo até hoje, doutor Jorge da Mata. Ele liga para o celular do Apolinho e fala assim, manda o Zé Carlos chupar gelo, pega gelo aí para ele chupar agora, que é vasoconstrutor, não sei o quê. Aí, porra, o Apolinho fala com segurança do Castor, que está do lado ali da gente, ele desce correndo aquela escada do estádio do Bangu e vai lá. O bar do Bangu não tinha geladeira, era uma barrica com aquelas pedras de gelo envoltas no jornal. Então, me traz uma pedra de gelo cinzenta ainda com a manchete impressa no gelo. Boa e eu sorte aí, chupei esse gelo cinza e curou. Nossa. O Tem meu a lenda que dá soluço. susto também, né? Eu aprendi isso agora, quando tiver soluço. Não, fala, não. Zé, tem algum gol que você gostaria de ter narrado do Fluminense que você não narrou? Não me lembro. Em criança tem. Por exemplo, a primeira vez que eu fui no Maracanã foi em 52. Copa Rio? Não foi a Copa Rio, não. Foi um campeonato carioca, Fluminense e Vasco. O Fluminense ganhou de 2-1, 2 gols do Silas. Um deles, inclusive, o goleiro pegou, ele chegou com o peito, botou o goleiro lá dentro. Naquela época valia, não podia derrubar o goleiro. E foi 2-1, gol do Silas. Ficou marcado. E depois um cara que eu admirava pelo futebol era um uruguaio chamado Ambrose. Ambrose foi um jogador uruguaio que o Fluminense contratou e jogava pra caramba. Eu, garoto, ia para o Maracanã. Eu morava numa vila em Vila Isabel, no 813 da Teodoro da Silva. Nesse documentário da ESPN mostra a vila, uma casinha pequenininha lá na vila e tal. E a gente ia a pé pela Teodoro da Silva para ir para o Maracanã. E o seu Mário era um funcionário da companhia telefônica da época. O filho dele era mais velho que eu e era tricolor, e ele vascaíno. Mas ele levava o Vicente e eu, porque a gente entrava junto na roleta, pagava um ingresso só. Entrava as 2 crianças junto e tal. E eu me lembro que eu ia ver, eu adorava ver o futebol do Ambrose, que era semelhante ao do Romerito. Aquele tipo de futebol diferenciado, entendeu? O jogador que joga pro gol, cadenciado às vezes. Entende? Esse aí você queria ter narrado um gol Esse eu dele. gostaria de ter narrado. Posso fazer um exercício, então, já que Vai. começou? Escala aí o Fluminense que você viu jogar. Não precisa ser um time específico, né? O goleiro mais marcante para você, o lateral. Eu vou dizer o que ficou mais marcado para mim foi do meu time de botão. Foi o Castilho, Píndaro e Pinheiro, Vitor, Edson e Bigode, Pelé, Orlando, Carlyle, Didi e Quincas ou Joel. Às vezes jogava o Quincas, às vezes jogava o Joel. Isso foi 46, Tem muito 47. gol esse time no Botão, né? Esse seu time no Botão fazia Você muito jogava gol, sozinho né? o botão, né? Hein? Você Jogava jogava sozinho. O Fluminense sempre vencia os jogos, não? Eu jogava sozinho também. Uma boa O pergunta. Fluminense sempre Vencia campeão. no final, se Mas for olha, sozinho, né? eu acho que não. Eu era justo, era eu justo. já era Não, justo. era cara, justo. sobre gol que ele não narrou, tem um gol que ele não narrou do Fluminense que eu queria muito. Qual? Que é no final do Fla-Flu, final de Copa do Brasil, o Ganso vai bater a falta, no rebote o Cano faz. Porque não aconteceu o jogo ainda, vai acontecer no final do Fla-Flu. Eu quero essa narração, é o final, Fla-Flu, com o título da Copa do Brasil. É a mãe fio. Mas tem um que você narrou, que valeu o título, que é o gol do Cano, que a gente tem aqui também a imagem aqui, você narrando o gol do Cano. Com o Gerson do lado. Com a Coyotinha do lado. Ah, tá. Aí, ó. Gustavo Henrique de qualquer maneira, 43, 2 minutinhos. Olha a maciada ali do Ganso. Ganso tocando para Cris Silva. Entre 2, ao Arias. Voltou bola pro Ganso. Driblou de novo. Tocou pro Arias. Cruzou. Emendou. Cano vai entrando. Entrou. Fluminense!
tantos anos narrando futebol, né? E você não perde a emoção e a alegria no olhar, né? Não. No trabalho, né? Você sabe que eu trabalhei em televisão, fiz televisão, comecei na televisão na Globo, quer dizer, eu comecei pela Globo entre a Xuxa e o RJ, então, horário nobre, né? Naquela época, era eu, Vanucci, o Léo Batista, já... Léo que está aí até hoje, entende? Um fenômeno da televisão brasileira. Então, fiz SBT, TV Educativa, hoje é TV Brasil. Tive aonde? CNT. Na Band, CNT. A mesa redonda na CNT. Eu fiquei 14 anos. Então, marcando. Eu me lembro quando o Brasil se classificou para a Copa do Mundo com aquele gol do Romário contra o Uruguai. O Parreira, com a roupa do corpo, saiu do Maracanã, foi para a CNT me prestigiar, com grama ainda na calça do uniforme, entendeu? Parreira, que foi meu contemporâneo. Na época de colégio, né? No colégio Cara, estadual, tem essa professor história, eu não Dalton acreditei, Santos. não acreditei. Você sabe que a minha sogra foi aluna do Zé Carlos. A Sheila foi minha Junto aluna com o Oswaldo lá em Oliveira. Bangu, Colégio Estadual, professor E Dalton professor Santos. de geografia? Professor de geografia. Meu Deus Mas tem do uma céu. explicação para isso, por que eu fui fazer geografia. Ocorre o seguinte, Parreira era professor de educação física, eu estudei na UERJ, só estudei em escola pública. Nunca meu pai podia pagar um colégio particular, uma faculdade particular. Eu me preparei para fazer medicina. Então, na minha turma de Pedro II, de 22 alunos, no terceiro ano de científico, antigamente você fazia clássico para fazer letras, fazia científico para fazer medicina e tal, engenharia. Aí eu me preparei para fazer medicina. 22 alunos, 18 são médicos. Eu queria ser cirurgião ortopedista. Então, era a minha paixão, mas trabalhando em rádio já. Só que, para fazer medicina, eu teria de parar de trabalhar durante pelo menos 10 anos, entre a faculdade, residência, especialização. Então, eu digo, não dá, eu tenho que escolher outro curso. Aí, para poder continuar trabalhando. Aí eu fui fazer geografia, fiz concurso para a UERJ, na época tinha vestibular, né? Eu passei, aí fiz concurso para o Estado, passei. Só que na época que eu fiz concurso para o Estado, o professor ganhava igual ao militar, capitão. Salário de capitão. Eu me aposentei muitos anos depois com soldo de cabo. Então, o declínio no salário mostra o que foi o declínio na educação, para mim, proposital, dentro do cenário político do Brasil. E que bom que você escolheu a decisão correta ali para sua carreira. Mas eu não abandonaria a rádio Sim. exatamente pela minha paixão e também pelo fato de que a minha família dependia de mim. Só isso. 3 irmãos, eu mais velho. Meu pai não tinha um emprego estável. Então, pegava bico aqui, bico ali. Minha mãe, dona de casa. Então, não tinha outra saída, cara. Queremos ver garotinho narrando o gol do Fluminense, campeão da Libertadores. Pô, brasileiro, Chegar lá. Copa do Brasil, né? Até lá. para aproveitar, a gente já está encaminhando aqui, né, para o fim, mas queria fazer uma pergunta de Fluminense atual. Você tem narrado muitos jogos desse Fluminense. Não vou perguntar aqui até onde a gente vai, a gente está nessa apreensão de reta final de temporada, mas você tem tido prazer de narrar os jogos do Fluminense? Está gostando? O Fluminense está jogando o futebol mais bonito. Embora o Flamengo tenha o melhor time do Brasil, melhor elenco, quer dizer, o elenco, Dinheiro, né? maior investimento, É. o maior investimento no futebol no Brasil, o Fluminense está jogando o futebol mais bonito. E eu estou prevendo que desse time que joga o futebol bonito, a gente vai ter o André na seleção da Copa do Mundo. Será? Convocado Tite estava e lá. participando da Copa do Mundo Essa no já? Catar. Nessa já. Que você vai estar lá. Se Deus quiser. 13ª. 13ª. Zé, só para fechar aqui, ó. Zé tá cheio de compromisso. Tem Super Rádio Tupi, tem Nova Brasil. Eu estou em publicidade há 54 anos. 58. Desde 54, desde 68. Então, eu sou um cara que... Eu estou envolvido com a área comercial e se eu só transmitisse futebol, eu dormiria o dia inteiro, mas eu não sei fazer. Eu não sou assim. Eu sou um cara... Nunca cheguei... eu chego 3 horas e meia antes de cada jogo que eu vou transmitir.
3 horas, né? 3 horas antes. Para estudar. Eu já pra estou se lá na preparar. cabine, preparado, focado, concentrado, testando equipamento. Muitas vezes chego antes da área técnica, os operadores que estão me assistindo sabem disso. Essa disciplina já é minha, tanto que quando eu fui para o Exército, eu sou segundo-tenente da Arma de Infantaria R2, quer dizer, da reserva não remunerada. E eu era instrutor de topografia no Exército, porque eu estudei muito geografia, então eu dava aula de topografia para meus colegas no CPOR, que o instrutor-chefe da cadeira de topografia sabia que eu estudava geografia na UERJ e que era a fera em topografia. Eu era muito bom. Modestamente, eu era muito bom. Então, eu gostava disso. Então, a disciplina minha, muita gente estranhava, pô, você vai para o Exército, olha a disciplina. Cara, eu tirei de letra, porque eu sempre fui um cara muito disciplinado, muito disciplinado. Zé, hoje a gente está aqui na Flu TV, né? A gente está vivendo um movimento grande das TVs dos clubes, de mídia independente, narração parcial. Né? Como é que você vê esse momento de internet? Eu acho muito bacana, até porque quando o mercado está achatado, eu acho que a Flu TV, por exemplo, abriu um mercado para profissionais de talento que o mercado não tem como absorver. Está achatadíssimo o mercado. Quando eu comecei, tinha programa de estudante na rádio. E era a rádio AM, não era a rádio FM. E depois, nem isso, os empresários passaram a apostar em rádio musical com custo menor, esquecendo que, quando você tem talento para dirigir e para gestão, você consegue investir e ter retorno. Então, com talk show, com all news, várias formas de rádio você fazer pelo FM. Zé Carlos Araújo, garotinho, verdadeiro garotinho. Garotinho só tem um aqui no nosso Papo de Guerreiro. Zé, Mais uma lição honra, aprendida prazer te hoje. receber aqui. Volto sempre. Aliás, quando você falou do negócio de garotinho só tem um, eu quero reverenciar um grande amigo que se foi, chamado Jorginho Abicalil, jinglista do Brasil. Ele fez todas as minhas vinhetas que ilustravam o meu futebol na Rádio Globo, na Rádio Nacional. E esse garotinho só tem um, a musiquinha foi ele que fez, Jorginho Abicalil, que se foi. legal. Então, e o Miguel dos Fíveres, que fez a vinhetinha com o meu nome, José Carlos Araújo, foi ele que fez. Agora tem um Diladinho também, né? O de ladinho os Havaianos, um grupo aí, o Yuri, Sim. fazendo. Como Desenrola, bate. Desenrola, bate, Joga de ladinho. vai de garotinho. Vai de Ouve o garotinho, garotinho. O TikTok do garotinho, você vê ele dançando. Sensacional. Em breve. Mas é você ficar antenado com o que está lógico. acontecendo. Fantástico, entendeu? fantástico. Se atualizando sempre, né, Zé? Graças a Deus. Tomando aquele vinhozinho de vez em quando, né? O vinhozinho é a única coisa que eu bebo, agora orientado pelo médico. Eu bebia todo dia, não Claro. garrafa. Então, uma taça. taça. Socialmente. Não, mas uma taça eu tomava toda noite. Aí meu médico pediu, até por causa do o valor calórico muito alto, eu passei a beber um dia na semana. Mas eu gosto do meu vinho tinto, até porque quem é criado na casa de padre espanhol, como eu fui criado, meu tio espanhol era padre, pároco da igreja Bom Jesus da Penha, eu acostumei, com 6, 7 anos, já tomar uma canequinha de vinho na mesa, pegava sim. dele e tomava. Entendeu? E somos todos Araújos aqui, o Araújo da Eu Galícia, também, por um o Araújo dia. Guimarães. Um daqui não era hoje, a gente mentiu. Quem será? Descubra quem não era hoje aqui. Mas deles o não era Canedo hoje. assumiu. Já foi. Zé, obrigado. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Que prazer, Canedo. hein? Obrigado, Prazer, Phil. prazer, uma honra. Valeu, galera. Tricolor. Aquele abraço. Valeu, Canedinho. Abraço. Até a próxima. Saudações, Valeu, hein? valeu. Seguimos Saudações. fazendo L, vamos nessa, Faz o tamo L. junto. Fio, abraço. Abraço ali, mais ou menos. Prazerzaço do seu lado. Valeu a você que tá ligado aqui no Papo de Guerreiro. Aproveita, se inscreve aqui na Flu TV, dê o seu like, enquanto marcado na próxima semana. Saudações tricolores. Abraço.